Shalom a todos, eu sou o Sullivan, sou membro da Bet Chama do Rio de Janeiro. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco da importância de fazermos sempre a coisa correta, né? As coisas do Eterno, obedecer as mitzvot. Também dizer de um pouco quem eu era e quem eu sou, né? Quem eu estou aprendendo a ser após a caminhada com a Bet Chama. Bom, eu era um cristão que, como a maioria, aprendeu que a Torá não servia mais para nada, que era apenas um livro histórico, que Israel tinha sido substituído, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Aprendi que, com perdão da palavra, o povo judeu era meio doido por não crer em JC, né? E o resto a gente já sabe. Bom, naquela época eu era até um sapatinho de eixo, né? Eu era bem focado com as coisas da igreja, eu era dançarino, guitarrista, fazia várias coisas na congregação lá, mas comecei a me ver como um peixe fora d'água. Né, aquela ideia evangélica já não fazia mais sentido para mim e eu não entendia o porquê. Até porque eu via todo mundo alegre, aquela coisa toda, e eu lá sem entender mais nada. Embora ser um estudioso daquela época, eu comecei quase a entrar numa crise existencial. Pensava que a culpa era minha, mas na verdade já era o Eterno me tirando de lá, né, Baruch Hashem. E nessa época um primo meu chegou para mim e falou até coisas bastante elevadas, né? Naquela época que eu dei bastante importância para as coisas que ele me disse. E ele congregava num lugar onde não tinha faixas, não tinha títulos, não tinha nada, era apenas um lugar onde estudávamos as coisas do Eterno. E essa congregação era liderada pelo Jairo, né? Jairo, nosso amigo da Bet Chama. E eu não sou muito bom com datas, mas eu fiquei ali um tempo com o Jairo, acho que uns 2 a 3 anos, não sei. E o Eterno chegou pro Jairo e falou: Jairo, vamos cessar esse ministério aí, porque vocês podem criar uma nova religião. Então eu vou designar novos líderes a vocês. E essa liderança era a liderança da Bet Chama. Então fizemos como se fosse um treinamento de 3 meses indo a Bet Chama. E após esses 3 meses seria decidido, cada um decidiria, né? Seria livre para escolher ou seguir na Bet Chama ou não. Baruch Hashem, eu escolhi isso, mas foi um tanto confuso, porque o primeiro Shabbat que eu fui, né, que eu conheci a Bet Chama, né, após o Shabbat eu me senti um pouquinho confuso, né, porque eu creio que é muito diferente, né, o cara que sai de um cristianismo e vai assistir algo judaico é muito diferente, né. E eu me senti meio estranho, na verdade eu não queria mais voltar na Bet Chama, mas naquela mesma semana, né, saí do Shabbat, numa quarta-feira, se eu não me engano, eu já acordei com uma saudade enorme, uma saudade que eu nunca tinha sentido, né? Tanto das rezas quanto das canções. Enfim, eu sentia saudade daquele ambiente ali. E eu não entendi o porquê, né? Saí com vontade de nunca mais voltar lá e no meio da semana eu queria voltar a qualquer custo. Então no outro Shabbat que eu fui, eu perguntei isso ao Rav Mordechai, e o Rav Mordechai disse: não, isso é coisa da sua alma. A sua alma, na verdade, ela já encontrou, ela reencontrou a casa. E Baruch Hashem, de lá pra cá, eu tenho a agradecer a Bet Chama e as coisas que eu aprendi, né? Na Bet Chama nós aprendemos a observar a Torá, cumprir as mitzvot, né? Nós estamos aprendendo a ler em hebraico, nós estamos aprendendo a fazer as rezas, né? Sabemos quem nós somos, quem somos como casa de Israel, sabemos quem é a casa de Judá, sabemos quem são os sábios, né? Baruch Hashem. Hoje nós temos Shalom. Naquela época, então, eu vi aquele meu primo que me levou, né, para a congregação lá em Bangu, né, o cara que me levou para eu chamo aquilo de um pré-judaísmo, né, porque era o lugar que o Eterno estava preparando a gente para jogar na Bet Chama. E eu vi esse meu primo largar completamente as coisas do Eterno, né, e eu ficar sem entender, né, como é que o cara que me inspira a entrar num lugar mais elevado, esse cara largou tudo e agora vive uma vida dele. E hoje essa mesma pessoa
dar ouvidos às parachutes. O que é estranho de novo, né? A pessoa largar tudo e hoje ela ouve as parachutes, né? Que estranho, né? Baruch Hashem. A família dessa pessoa hoje são membros, né? As duas pessoas da família desse meu primo são membros da Beit Oshama. Ou seja, é porque estamos fazendo a nossa parte, né? Cada um com a sua... Cada um fazendo o que deve fazer. Bom, eu lembro que assim que eu recém-chegado na Beit Oshama, graças a Deus eu nunca recebi inbox nenhum, Baruch Hashem, mas nós temos Facebook, né? Nós sabemos, né? Nós vemos ali um ou outro. E eu lembro que eu vi, se eu não me engano, foi o João defendendo muito bem, defendido a Beit Oshama num desses posts aí, de Lashon Hara. E eu lembro que aqueles comentários que o João fez, eu li ali, né? Se tivesse alguma dúvida na minha cabeça, com certeza elas cairiam por terra, porque o João ele falou coisas que me deu credibilidade, né? Me deu assim, poxa, esses caras da Beit Oshama realmente se importam com a verdade e tal, né? Que é o que eu acrescento, de que cada um fazendo uma parte, né? Cada um defendendo, fazendo as coisas corretas, vai servir de luz para alguém, né? Essa era a luz que eu precisava naquele momento e eu dei mais ênfase ainda à minha presença na Beit Oshama. Então é o que eu reforço, né? Cada um faz a parte, né? Cada um faz sua parte, cada um fazendo a coisa correta vai sempre gerar luz para alguém, né? Os vídeos que nós estamos fazendo tá sempre gerando luz para alguém, né? Para quem assiste. E esses comentários era a luz que eu precisava naquele momento, né? Enfim, é uma caminhada difícil, né? Na Beit Oshama é muito difícil. Se você tem que tomar cuidado com o seu Yetzer Hara. Mas se fosse fácil, aí sim eu desconfiaria da Beit Oshama. Então, graças a Deus que é difícil, né? Graças a Deus que a porta é bastante estreita. Então, eu tenho a agradecer ao Rav Mordechai, a Beit Oshama, né? A todos os meus amigos, que aprendo muito com todos eles. Que o Eterno nos abençoe nessa caminhada, né? E reforço aqui que cada um faça o seu, né? Cada um faça o que tem que fazer, que mesmo que você não saiba, você pode servir de luz para alguém, né? Alguém sempre vai estar de olho em você. Então é mais um reforço aí, galera. Vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir as mitzvot do Eterno. Que o Eterno nos abençoe. Shalom, shalom.